É nóis, tripulação rubro-negra. E galera, depois da vitória do Mengão ontem no Maracanã pela Libertadores, vamos reagir neste vídeo à entrevista do treinador Tite sobre a partida e depois a zona mista com os jogadores do Mengão. Vamos ao vídeo. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite queria uma análise sobre a partida e perguntar se talvez essa partida não tivesse uma característica para o Carlinhos no momento da substituição do Pedro, poderia ser outra, uma opção melhor, talvez pelo Gabigol já não ter mais uma característica de centroavante. Obrigado, boa noite. Dá para falar do grande jogo que fez? Tá bom. Tá o Rossi representando aqui, fez um puta de um jogo. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito que isso é injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, numa equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. E de silêncio, por favor, tá? E apenas uma pergunta. Quando a pessoa perguntar, é uma pergunta, tá? Por favor, vamos sair. Teve uma agressão. Ela foi empurrada para o meio. Quem? A Raíza. Ela foi empurrada por um repórter. Por quem? Por quem? Por quem, Raíssa? Por um jornalista. Por quem? Futebol proibido. Mas ainda faltou com respeito. Que não estava aqui para trabalhar, que duvidava que não estava aqui para trabalhar. Quem é que é o responsável da segurança ali? É Comebol? Então vou falar bem alto, tá? Comebol? Comebol? Para vocês, ó. Atentem à segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar. Bem claro. Aqui, Tite, boa noite. Boa noite, Rossi. Marcos Martins, do canal da KSRN. Tite, eu queria te perguntar sobre a diferença no aspecto ofensivo do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Ambos tempos de muito domínio em posse, mas o Flamengo no primeiro tempo trocando mais passes, né? Construindo de forma mais curta e também explorando a profundidade nas costas da linha defensiva adversária. Num segundo tempo com mais cruzamentos para a área, né? Até a entrada do Carlinhos também deve ter contribuído para isso, provavelmente. Então eu queria te perguntar sobre isso, essa distinção na criação do Flamengo nos dois tempos e se você analisou estrategicamente isso justamente por essa diferença. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo ele veio para trás. E aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí para vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento e estágio das competições, você perdeu 4 jogadores. 2 no fim de semana, hoje mais 2, ali 2 atacantes, o Pedro e o Gabriel, parece até que a contusão foi um pouco semelhante, a gente vai esperar um pouquinho. E aí eu queria saber como é que fica agora, eu sei que o Bruno está aí e tudo, mas incide diretamente essa questão de calendário, um jogo atrás do outro, os caras estouram, mas vai para cima do seu trabalho, né, Tite? Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo.
Não precisa. Oi, me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma bola. Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter. E não adianta, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Não, também ressaltar agora que fica na frente, né? A gente tem, como assim aconteceu na Copa América também, agora temos que assumir a força do grupo nas lesões que a gente sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gabi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empurrar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor também apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para preparar o viagem para a Bolívia, mas é assim. Jogar cada 3 dias também é difícil, mas também o Flamengo aceita, mas também tem que pensar nos jogadores. O futebol não é só um negócio, também é a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor, e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade, para abrir essa vantagem. E pensando aí nessa volta, o que você acha de uma vantagem de 2 gols? Tem o calendário, tem tudo isso que você falou, e agora ainda tem altitude. Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, eu sou um cara consciencioso. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão, dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo, agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. E direita agora. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram 2 pontos importantes, né, na força mental do grupo
e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como que vocês conseguem assim, virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vêm acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta, eu e o Rossi, inteligente a tua pergunta, porque tu tem que equilibrar essas duas situações. Ela tem, e ela é desafiadora. Agora, eu vou agregar uma situação que a gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave. Porque desempenho, ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Tu não estanca, agora vai para cá, agora não vai. Não, eu, como sempre falo também, que todos os jogos são importantes. Obviamente, o domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Mas aí a gente agora tem que descansar a cabeça, preparar estes 2, 3 dias que temos para 2 dias para o próximo jogo, treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim. O futebol de alto nível, né? De alto nível tem essa possibilidade de jogar cada 2, 3, 4 dias, em realidade não 2. Então aí o atleta sabe que tem que estar forte da cabeça, no mental, para saber que o domingo a gente tem um clássico. Primeiro temos o clássico e depois temos o jogo lá na Bolívia. Então, como sempre falo, é jogo a jogo, a gente tem que pensar para frente, deixar as coisas que vêm acontecendo atrás e, como falei antes também, a força do grupo vai ser o mais forte que a gente vai ter para afrontar esses confrontos que temos na frente. À direita ainda. Tite Rossi, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Tite, eu queria te perguntar se você teve algum panorama em relação ao Gerson, que ali no final do jogo ele também levou a mão na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão, ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos, que estourou ligamento cruzado dos 2 joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei. Eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. Aí estourei meu joelho. Por isso da minha veemência. Até esqueci a segunda parte da pergunta. O Gerson foi em cãibra, o Eric, uma pancada também. O Eric pediu com o adutor sentindo, né? O Eric, o Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? Varela pediu com as duas, ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é a cãibra nos duas panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje, que no 4-0 na fase de grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, um jogo domingo e depois na altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás da Marina Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né? A equipe adversária caçando muito De La Cruz, principalmente no campo. Até senti um pouco da arbitragem, um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América
Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe com as lesões que vem acontecendo, porque hoje no G4 do Campeonato Brasileiro só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás no Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não, eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado. E isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre tem que estar o clube com vida, né, a brigar sempre nas 3 competições. A gente está fazendo um grande ano, depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida. É muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando nos primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A minha pergunta é para vocês dois, porque vocês dois, na Libertadores, têm algo em comum. Na eliminação do Flamengo em 2023, o Rossi era banco e o Tite não era técnico do Flamengo. Queria saber como vocês dois encaram essa responsabilidade de que 2023 não se repita em 2024 para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo, assim como contra o Olímpia, ganhou o jogo da ida e acabou sofrendo na volta, até com gols de bolas paradas, que é um problema do Flamengo esse ano. Obrigado. Histórias e capítulos de momentos que nós não estávamos aqui. Eu estava, mas quizás naquele momento não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo de 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular. Hoje a gente conseguiu uma ventaja de 2 gols, que ano passado quizás não tínhamos conseguido. E como falei antes, no jogo da fase de grupo, a altitude lá, a gente foi lá, controlou o jogo, depois um contra-ataque, ficamos mal posicionados e acabamos sofrendo uma derrota, mas como falei, jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial, cada jogo tem Sabia que tinha um desafio hoje aqui de tentar fazer uma boa vantagem, porque tem uma altitude gigante pela frente na próxima semana. Na tua visão, é uma vantagem confortável? Como é que você avalia essa partida de hoje? Acho que buscamos o gol desde o começo, confortável nunca é, né? Ainda mais se tratando de altitude. A gente sabe da dificuldade que vamos encarar lá. Trabalhar, descansar. Acho que a gente está vivendo uma fase também de lesões que está prejudicando muito o nosso elenco. Hoje 3 lesões e acaba que pelo elenco bastante qualificado que temos. São pessoas que desequilibram para nós individualmente, mas agora temos que usar a força do grupo, fazer valer o grupo forte que nós temos para ir lá. Primeiro fazer um grande clássico no domingo às 18h30 e depois viajar a La Paz para fazer um grande jogo. A terceira é o Gerson? Não, teve o Gabi, o Pedro e... No final o Gerson estava puxando. Mas ali é mais cansaço mesmo. Do gol do Léo Pereira aí no final, porque muda um pouco a situação, né, pro último jogo, né? Bota desse gol, Fabrício. Muda um pouco, mas acho que acima de tudo temos que ir lá e jogar para fazer um grande jogo, porque jogar na altitude já é difícil e se for para só se defender, praticamente nós vamos ser bombardeados e é isso que a gente não quer. Então é trabalhar, ter a consciência do que podemos fazer para melhorar, para a gente ir lá fazer um grande jogo e buscar a classificação. Fabrício, aproveitando a presença aqui, que
Acho que desde que começaram a sair todas as notícias a gente não teve oportunidade de falar contigo, mas além de você ter feito uma grande temporada desde o ano passado, acho que a tua participação na seleção brasileira naquela convocação abriu os olhos do mercado para o teu futebol, além aqui da América do Sul. Você já teve 2 propostas aí, pelo menos do que a gente tem informação, Inglaterra e França. Como é que você vê o teu futuro nesse momento? Você tem desejo de jogar na Europa? Você espera por uma proposta melhor? O torcedor do Flamengo vai ter Fabrício Bruno até o fim desse ano, pelo menos, aqui? É difícil de falar. Acho que eu trabalho muito no dia a dia, apesar de não ser unanimidade para alguns, mas eu sempre procuro entregar o melhor por esse clube, um clube que eu tenho um carinho, um respeito e amor muito grande. Saio de casa todo dia com bastante prazer de vir aqui entregar o resultado. Contra sonho ninguém se discute, cada um tem o sonho, tem seu sonho, e eu não sou diferente, sou um moleque sonhador que vim de uma família muito simples e procuro sempre fazer o melhor, proporcionar o melhor para eles. Eu tive sim do Edson, eu tenho sim do Rennes, não posso negar uma coisa que já se tornou pública e todo mundo sabe, mas eu sigo trabalhando, sigo se dedicando até o último dia que for aqui, que se for uma coisa que seja boa para mim, para o Flamengo, que aconteça. Então eu tenho minha cabeça tranquila, apesar de todos esses rumores que se trata de um sonho. Eu procuro manter o foco e fazer grandes jogos, como sempre fiz com essa camisa. Carlinhos, queria que você falasse sobre essa partida, o Flamengo ter conseguido fazer 2 gols, sair na frente, a importância desse resultado visando o jogo de volta e como você se sentiu também, né, cara? Entrando ali no segundo tempo, ali no finalzinho do jogo e quase marcando um gol. Cara, isso é fruto de um trabalho, a gente vem trabalhando durante a semana e a gente está preparado, né, para impor nosso jogo e sair com as vitórias possíveis, né? E hoje a gente pôde sair com a vitória e levar um bom resultado para lá na casa deles lá. Aumenta agora a sua responsabilidade, com o Pedro e o Gabigol saíram machucados, provavelmente fica você como centroavante aí para o jogo decisivo lá. Como é que você vê essa oportunidade e essa responsabilidade, cara? Torcer para a recuperação deles logo, tomara que não seja nada, são meus companheiros. Lógico que todo mundo quer jogar, mas a gente pensa também na recuperação dos meus companheiros, né? Mas se cair a oportunidade, eu estou preparado. Era muito importante, o Flamengo tentou construir ao longo do jogo, esbarrou em algumas dificuldades, perdeu jogadores importantes, mas no fim você achou ali mais um gol para pelo menos ir um pouco mais tranquilo, se é que dá para dizer assim, lá para a Bolívia, né? Com certeza a gente buscou desde o início da partida ampliar a nossa vantagem, buscar o gol. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá na altitude, mas como eu disse no final do jogo ali, na entrevista, a gente não tem que escolher adversário, não dá para escolher altitude ou não. Se a gente quer ser campeão da Libertadores, a gente tem que mostrar a força do Flamengo, a gente vai precisar de todo mundo agora, calendário cheio, já tem jogo agora importante contra o Botafogo pelo Brasileiro. A gente espera que não seja nada demais com os nossos jogadores ali que saíram sentindo algum desconforto. E agora é se juntar cada vez mais e fazer o nosso papel bem feito. Léo, hoje o Flamengo foi buscar um gol ali na bola aérea, mas essa bola aérea tem incomodado um pouco nos últimos jogos, especialmente nos jogos contra o Palmeiras, e a gente sabe que na altitude provavelmente o Bolívar vai buscar essa bola levantada na área. Vocês têm conversado sobre isso? Como é que tem sido depois dessa sequência em relação a essa questão? A gente sabe que é um ponto que vem incomodando a todos nós. A gente vem sofrendo alguns gols de bola parada. É um fator que normalmente a gente tem a nosso favor, mas ultimamente a gente tem levado esses gols e a gente tem trabalhado sim para melhorar, e a gente sabe que lá com certeza eles vão querer utilizar disso contra nós, e a gente tem que estar preparado, tem que estar bem concentrado para que a gente possa fazer o nosso papel, sair de lá com a classificação. Léo, a importância desse gol que muda o cenário no jogo da volta, a importância desse gol, a vantagem de conseguir o 2-0 pensando no jogo da volta, porque uma vitória magra, né, deixaria a situação mais difícil lá. Falando da importância desse gol seu no final. Eu acho que a gente fez 2-0 contra o Palmeiras e a gente foi lá e viu o quanto é difícil jogar fora de casa. Eu acho que o time que está em casa sempre impõe um ritmo mais forte, mas a gente tem que ir com o pé no chão e jogar como a gente sempre jogou, ser o Flamengo, independente do local, independente da altitude, para que a gente possa sair de lá com a classificação. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que
deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. Ô, Léo, rapidinho aqui, cara. Rapidinho aqui só uma. É porque eu te passei a conta errada, irmão. Falta só um agora, na verdade. Pro 200. Falta só um. Você completou 199 jogos hoje e você falou sobre esse mau costume do torcedor, né? Que viu gol de falta no começo do ano, viu um belo início de temporada. Aliás, tem sido uma bela temporada para você. Fala um pouco sobre esse momento, cara, e sobre estar chegando essa marca que é muito considerável, assim. Então, acredito que seja a realização de um sonho, né? Com certeza, eu fico muito honrado em poder estar perto dessa marca com o manto do Flamengo. Então, fico muito feliz. Eu acho que não só eu, como toda a minha família também fica muito feliz. Eu acho que nunca imaginei estar podendo completar 200 jogos com a camisa do Flamengo. E agora é concentrar, é trabalhar ainda mais. Eu quero completar 200, 300 jogos, quem sabe. Construir uma história bonita aqui, vitoriosa. Vocês sabem que o começo foi difícil aqui para mim. E agora eu só tenho que desfrutar desse momento. É um momento que estou muito feliz, venho trabalhando cada vez mais forte para poder representar muito bem meus companheiros, minha família, o staff e os torcedores. Há 17 vitórias consecutivas como mandante na Libertadores, enfim, é um recorde histórico do clube. Como é que você avalia isso e o quanto que o Maracanã tem sido importante para vocês, não só nessa competição, mas nessa temporada, né? Decidiu na Copa do Brasil contra o Palmeiras e pode ser decisivo também nesse mata-mata de oitavas da Libertadores. A gente sempre tenta falar, né, que o jogo de casa é muito importante, né, junto com a nossa torcida. Então a gente fica feliz por estar conseguindo os resultados, né, que é sempre muito importante. Que a gente sabe que se fizesse um jogo muito abaixo contra o Palmeiras em casa ia ser muito difícil lá, né? Então a gente foi feliz. Creio que a gente não fez um bom jogo lá, né, mas a gente aqui fez um ótimo jogo e foi onde a gente conseguiu passar. E hoje foi do mesmo jeito. A gente está fazendo fazer muito bem, né? Nosso dever de casa, mas quando se trata de altitude é sempre difícil, então a gente tem que estar preparado porque o jogo de lá vai ser muito difícil. Então a sensação que a gente teve ali no final é que vários jogadores estavam extenuados. É uma sequência muito pesada de um mata-mata com o Palmeiras, um jogo de brasileiro contra um adversário direto. Vocês têm outro no fim de semana contra o Botafogo e depois a altitude, fora as lesões. O Tite está falando lá na entrevista agora e reclamando bastante desse tempo curto de recuperação entre os jogos. E na tua posição especificamente, o Flamengo ainda perdeu o Vinha, que hoje passou por uma cirurgia pesada. Como é que você acredita que vai ser esse fim de temporada para você? Como é que você, Ayrton, tenta equilibrar as coisas para dar conta do que vai vir aí pela frente? Essa sequência que a gente ia ter agora, a gente sabia que ia ser muito importante, né? Que ia falar um pouco do que ia ser daqui para frente da nossa final de temporada. Então a gente conseguiu passar de fase na Copa do Brasil, teve o jogo da Libertadores hoje. A gente fez um ótimo resultado, mas claro que a gente fica muito triste, né? Para os nossos companheiros tá se lesionando, principalmente quando é uma coisa grave, né? Então a gente está orando por eles. E sobre os que machucaram hoje também a gente fica triste, né? Torcer para que não seja nada grave, porque essa sequência que a gente está tendo agora é muito difícil, então a gente precisa de todos. E é como eu falei, são jogadores que se cuidam muito bem, né? Mas infelizmente está acontecendo essas fatalidades. Uma semana, e não só semana, mas de uma sequência pesada, e hoje precisava construir uma vantagem aqui para tentar jogar na altitude com um pouco mais de tranquilidade, se é que dá para usar essa palavra. Você acha que o resultado hoje é um resultado pelo menos minimamente confortável? Como é que você avalia essa atuação? Então, como eu falei antes, desde o começo do jogo a gente entrou muito forte, querendo abrir o placar o mais rápido possível. Tivemos chance, o goleiro também foi bem. É importante a vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, mas como eu falei antes, importante o fator casa, né? Como eu falei no vestiário também, a gente tinha que usar isso a favor. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. Claro que a gente queria fazer mais gols, mas valorizar a nossa vitória. Mas antes do jogo de quinta-feira lá contra eles, a gente tem um jogo muito difícil pelo brasileiro
contra o líder do campeonato. Como é que na partida a gente ficou com a sensação que você tinha puxado a perna ali? Eu não sei se é essa pancada aí no joelho ou se tinha alguma coisa a mais. Você tem sido um dos jogadores mais importantes nesse momento, mas a sequência cobra conta para todo mundo, né? Não, é verdade, eu tomei uma pancada aqui no joelho, onde estava me incomodando um pouco ali. Aí no final ali eu fui esticar a perna para tentar fazer a jogada, senti um pouco de cãibra ali. Mas como eu falei, descansar hoje é quinta, domingo já tem jogo, então descansar 2 dias e domingo já tem que estar preparado para a guerra de novo.